Súplica para despertar o altruísmo. As luzes do amor se farão sempre brilhar para aqueles que aprenderam a fazer prevalecer as luzes do amor em seus sentimentos. A luz da vida brilha e ilumina pelos caminhos que nós construímos com renúncia ao profano e perseverança no bem. A renúncia às coisas da vida, terra a terra, e a perseverança dos objetivos sublimes do espírito nos elevam. Deixa o combustível do amor derramar-se em sua estrada e ela estará sempre aquecida e iluminada pelos sentimentos sublimes que brotarão em forma de flores perfumosas e brilhantes como a vida que desperta para os objetivos do espírito que busca a luz divina e para Deus. Por milhares de séculos vivemos o olho por olho, mas hoje Jesus convida o nosso coração ao altruísmo, a darmos a face esquerda, a do coração. Que possamos realmente estar despertos para caminhar semeando a luz e colhendo aquilo que a sabedoria divina nos oferece como prova ou recompensa, mas sempre são oportunidades para crescer na direção da felicidade real e da edificação das leis de Deus em nós. Que sublime objetivo da vida. Que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado a todos que compareceram para o nosso curso, nosso bate-papo, mais voltado para os magnetizadores. Então, eu vou mostrar um material aqui da nossa apostila, basicamente da apostila, que vai falar sobre chakras dos centros vitais, né? Então, todo mundo que se sentir à vontade para falar, por favor, abra o microfone e pode falar, pode compartilhar experiências. Isso é o nosso objetivo aqui hoje, né? Não é eu ficar mostrando, falando, mas sim a gente discutir um pouco mais sobre chakras, sobre centros de força. Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Apareceu? Apareceu alguma coisa? Então, vamos lá. Então, definição do centro de força ou chakra. Então, centro de força no perispírito ou no corpo astral. O sistema nervoso liga-se através dos plexos e gânglios a uma série de centros de força, denominados chakras na literatura oriental. As energias de diversos aspectos que circulam no cosmos, alimentando a vida de todos os seres, as quais têm várias origens, então a Terra, o Sol, o espaço infinito, os seres espirituais. Todas elas têm características, vibrações e ondulações diferentes. As da Terra são primárias, vêm do centro do globo, e as chamaremos aqui de força primária. Então, o que é uma força primária? Força primária vem do centro da Terra, né? Então é uma energia mais bruta, básica, ligada à sustentação da vida. Atua principalmente nos centros inferiores, né? Então ela é essencial, mas precisa ser equilibrada com as energias mais sutis para manter a harmonia espiritual, né? Então a gente tem que equilibrar as forças da Terra com as energias que vêm dos plexos, dos centros de forças superiores, né? Então, o que são centros de força? São canais energéticos do perispírito que se conectam ao físico, ao espiritual, né? Então, recebem energia de várias fontes e transformam e distribuem também essas energias. Então, ainda as energias que vêm dos espaços infinitos são inúmeras, dentre as quais se podem citar o prana, a eletricidade, os raios cósmicos, o magnetismo, etc. Energias estas que o homem absorve pela alimentação, pela respiração e pelos centros de força. Na alimentação destacam seus vegetais, nos quais, além dos sais minerais e das energias solares,
fixadas pela fotossíntese nos carboidratos, né? Existem as vitaminas, as aminas da vida, que a ciência já conseguiu descobrir e classificar em grande número. Então, o que é o prana que ele fala aqui? Alguém quer, quer fazer um comentário? Quer participar? O que vocês acham que é o prana? Então, prana é energia vital, muito conhecida na, na, nas tradições orientais, né? Então, prana é energia vital, a eletricidade é a energia presente na natureza no corpo, os raios cósmicos são as radiações vindas do espaço, e o magnetismo é a força de atração e interação energética, né? Então, todas essas energias fazem parte da vida e influenciam o ser humano, o ser encarnado. Então, o alimento ele não só nutre apenas o corpo físico, ele também fornece energia vital e essa energia é absorvida e distribuída pelos centros de força, né? Então, e aqui também tem um termo aminas. Então, amina é um tipo de substância química e aqui ele explica que as aminas da vida são os produtos, os derivados, vamos dizer, as substâncias que a ciência já conseguiu descobrir e classificar, né? Comentários? Estão seguindo? Então, definição de centros de força ainda. Então, todas essas formas de energia fluem através dos corpos vivos, alimentando suas atividades individuais. Então, o homem encarnado se nutre de alimentos sólidos e líquidos que absorve do sistema digestório, de ar atmosférico que absorve pelo sistema respiratório e pela pele, de energias espirituais, fluidos e raios cósmicos que absorve pelos centros de força ou chakras. Então, o que ele vai absorver pelo sistema digestório? Então, nutrientes, carboidratos, gorduras, sais minerais. E essas energias, elas sustentam o corpo físico. Pela respiração, ele vai absorver o que? Oxigênio, energia vital mais sutil que está no ambiente, né? Então, com essas energias, ele mantém o equilíbrio energético. E as energias espirituais são os fluidos espirituais ou raios cósmicos, né? Então, com essas energias, ele vai nutrir o corpo espiritual ou o perispírito. E ainda como definição de centro de força, centros de força ou rodas são acumuladores e distribuidores de força espiritual situados no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para os outros dos envoltórios exteriores do espírito encarnado. O homem comum, no homem comum, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho, porém no homem espiritualizado é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. Então, notem aqui, ó, homem espiritualizado. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior capacidade de energia ele comporta e, portanto, maiores possibilidades oferecem em relação ao emprego dessa mesma energia. Então, o que vocês entendem sobre um centro de força desenvolvido? Quem pode responder? Fazer um sorteio para ver quem vai ser o feliz sorteado? Felizardo. O Felizardo. Posso contribuir. Centro de força desenvolvido significa que ele está atuante, que ele está funcionando plenamente. E quando o homem se espiritualiza, né, que significa coloca
a prioridade das questões espirituais sobre as questões materiais, os centros de força, eles desenvolvem uma potência, um brilho superior. Então, ele diz ali, quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior capacidade de energia ele comporta e, portanto, maiores possibilidades oferece em relação ao emprego desta mesma energia. Nós estamos falando aqui de atividades, né, necessárias com o uso da energia, como o passe magnético, por exemplo. Sim. Mais alguém? Então, quanto mais desenvolvido for o centro de força, né, que o senhor Marcelo falou, então maior é a capacidade de absorver energia, maior é a capacidade de distribuir essa energia, melhor é o equilíbrio espiritual, maiores são as possibilidades de ajudar outras pessoas, então, como exemplo nos passes ou até na irradiação, e melhor é a harmonia interior. Pode falar, Noeli. É só para contribuir, também é um conjunto, né? É um conjunto ali, pelo que eu entendi também, de energias, também vem da alimentação, Sim, do ar, do sol, de boas ações, acho que vai formando um conjunto, né? tem um combo. Isso mesmo. É, Tudo se une para fazer essa melhora no centro de força, né? É. Então, quer falar, Só- Marcos? Eu ia dizer, já que ela falou de alimentação, como é que eu desequilibro o centro gástrico? Comendo demais. Que é o gastro, é o estômago, né? Eu desequilibro esse chakra mediante ao excesso de comida ou bebida que seja, né? Demais ou errado, né? É. Então eu acabo ou congestionando ou desequilibrando ele que ele não funciona perfeitamente, né? Sim. Então, que nem foi falado, os centros de força, eles evoluem junto com o espírito. Então, eles não são fixos, né? Eles se desenvolvem conforme os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes e grau de espiritualização. Então, as atitudes que o Marcos falou, né? Se eu tenho conhecimento do que eu não posso fazer, e eu faço, eu, eu crio um grande desequilíbrio em mim, né? Tanto orgânico como espiritual. E além da disso ali, alguém sabe o que que ele também, quando ele está desregulado, o que que ele provoca no corpo, nas pessoas? São duas coisas que é a principal mais destacado. Alguém dá um chute aí? doenças, Não, não, são sentimentos. São alergias, sentimentos. ah, são Ou sentimentos, É. raiva, uma, raiva, é, raiva, ódio, não, Não, não é nele. orgulho, Não. não, É um que tu vive no futuro. eu vivi no futuro, É. Ansiedade? Ansiedade é um. ansiedade, Isso. pânico, depressão, É pânico, não. Depressão, não. Depressão daí vem de outro. Tristeza? Ele está mais associado ao medo e ansiedade. é desencadeador da depressão, né? É. Isso aqui, segundo está no livro dos Missionários da Luz, né? Segundo André Luiz, né? Sim. Mais algum ponto? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, seguindo. Então, alimentação sóbria, abstência de tóxicos, abstenção de tóxicos e outros fatores,
influem sobremodo no trânsito livre e desembaraçado das energias pelo binômio centro de força plexo. Isto é muito importante para aqueles que dão passes e que necessitam manter sempre suas próprias forças em perfeito ritmo e capacidade. Então, os centros de força principais no perispírito se localizam em regiões anatômicas correspondentes aos plexos do corpo orgânico. Para melhor compreensão do assunto, damos um mapa dessa colocação e a respectiva nomenclatura daqui embaixo. Mas assim, o que é uma alimentação sóbria, né? Que nem o Marcos estava falando antes. Então, evitar excessos, preferir alimentos mais leves e naturais, que facilitam a circulação energética, né? Principalmente nos dias de passe, ou de trabalho mediúnico. Então, e o que são os plexos que ele fala aqui também, né? Então, os plexos são redes de nervos do sistema nervoso que ficam distribuídos em pontos específicos do corpo. Então, eles funcionam como centros de comando e distribuição de impulsos nervosos. Então, em outras palavras, eles recebem a informação do corpo e enviam esses comandos ao cérebro, né? Então, como principais plexos, a gente vai ver numa outra tabela depois, mas então, os principais são o plexo cervical, o cardíaco e o plexo solar e o plexo sacral. Então, aqui tem uma tabelinha com os plexos, sua devida localização no corpo físico, juntamente com os centros de força, estão alinhados respectivamente nessa ordem. Então, aqui é a coluna dos plexos, a localização e o centro de força, né? Então, para o magnetizador, isso aqui deveria estar na ponta da língua, ou, ou de fácil acesso para consulta, né? Alguém conhece isso aqui ou não conhecia e quer perguntar alguma coisa? Eu não sei tudo, mas o seu Paulo é médico junto, ele pode ajudar a gente. Né, seu Paulo? Então, o centro de força aqui são os 7 principais do circuito frontal, genésico, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Então, ele está de baixo para cima. Então, localização no baixo ventre, na região do baço, na região do estômago, ou gástrico, né? Que é aquele que o Marcos falou antes. Região precordial, cardíaco, na garganta, na fronte, na testa e no alto da cabeça. Então, como o plexo é o hipogástrico, o mesentérico, o solar, cardíaco, laríngeo, frontal e o alto da cabeça. Alguma pergunta? Dúvidas? Alguém quer fazer um comentário? Eu não sei se fica muito claro para todo mundo é, o órgão que é que habita, né? Por exemplo, nos diferentes plexos. Nós temos aqui que o hipogastro é no baixo ventre, tudo que tem no baixo ventre, e é chamado de centro de força. Então, a cada uma dessas localizações anatômicas precisa meio que ser conhecida por todos nós que fazemos o passe, né? Sim. Eu acho muito importante, por isso que nós temos aí, de vez em quando, já faz um tempinho, mas de vez em quando a gente tem uma conversa sobre anatomia humana, onde a gente pode explicar direitinho quais são os órgãos que passam aí, quais são os nervos, qual é a posição anatômica de cada uma dessas regiões. Eu e o Se Marcos, a fosse gente... descrever tudo isso aqui, eu acho que tem muitos órgãos ali que estão passando, por exemplo, no baixo ventre, né? Sim. Na região do baço, na região do estômago, tem mais outras estruturas paralelas ou afins ali do estômago. A região pré-cordial, que é a região do coração, né? O que tem ali junto do coração? Como é que o coração funciona? Eu acho que isso é importante saber, porque todos esses órgãos são órgãos que promovem energia. E essa energia, ela é quase que
totalmente saída, que sai quase que sempre desses órgãos, que nada mais são do que máquinas provocadoras de uma força, de uma energia, né? Isso tudo Sim. se combinando com o, 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 a força Centro, espiritual, a força centro de que força, vem né? do nosso prana, como o Sim. Cristiano falou. Eu e o Marcos, seu Paulo, a gente já estava conversando, talvez para junho ou julho, fazer um curso de anatomia, mas aí tem que ser presencial. Não, tem que ser Aí, presencial e tem que ser também agregado a isso uma prática sim, entre a maneira como o passista faz e aonde ele está atuando, né? sim. Acho que isso é bem legal e é A muito gente, explicativo, modifica um pouco o conhecimento de anatomia e melhora a qualidade do passe. sim, a ideia dos cursos de sexta é dar um overview assim por cima de tudo, e aí depois pegar alguns concentrados e fazer sábado à tarde para a gente juntar aqui na experiência do senhor com a anatomia e juntar a anatomia com o passe, né? Vai ficar legal. Mais alguém quer fazer um comentário? Marcos, seu Paulo ainda? Seu Não, pode Marcelo? prosseguir. É, então vamos seguir. Então, ainda como definição, né? As forças espirituais e as cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, penetram nos centros de força situados no perispírito ou no corpo astral. Daí passam aos plexos orgânicos e destes aos nervos, transitando assim por todo o organismo. As energias que fluem pelos centros de força possuem uma determinada medida de onda e determinada cor, movendo-se como as ondas de luz. Segundo as influências que exercem, os centros de força possuem cores diferentes, predominando em cada um deles aquela que corresponde à sua natureza e atividade fundamental. Então, entram pelos centros de força, né? Então, pelo perispírito, as energias espirituais e cósmicas passam pelos plexos no corpo físico, são distribuídas pelos nervos, alimentam todo o organismo. Então, isso mostra que o ser humano é um sistema integrado de energia, né? Então, é muito importante que o seu Paulo também falou, acabou de falar. Então, essa integração, a gente precisa fazer um dia presencial, fazer uma aula prática, fazer essa integração esse conjunto do sistema integrado de energia do ser humano, né? Então, quanto mais a pessoa melhora seus pensamentos, cultiva bons sentimentos e vive de forma equilibrada, né, mais seus centros de força tendem a vibrar melhor, a ter cores mais puras e a funcionar com mais eficiência. Comentários, dúvidas? Seguimos? Então, ainda segundo a natureza e a disposição que guardam no conjunto humano, elas podem ser, né, centros de força podem ser, eles são fisiológicos. Então, eles estão conectados ao genésico, esplênico e gástrico, isso é um conjunto. Então, os emocionais são o cardíaco e o laríngeo, e os espirituais são o frontal e o coronário. Então, os centros de força, eles acompanham a evolução do ser. Então, os fisiológicos, eles sustentam a vida material, os emocionais equilibram os sentimentos, e os espirituais nos conectam com o plano superior. Então, como fisiológicos, tem o genésico, o esplênico e o gástrico. Então, o genésico é a reprodução, a função dele é a reprodução, energia criadora. Então, ele é um chakra de uma energia mais densa. O esplênico, ele fica a 45 graus na lateral do tronco, né? Então, a gente vai mostrar mais para frente as imagens, né? Então, o esplênico, ele absorve a energia vital e distribui dessa energia parte para o corpo. O gástrico, que é aquele que o Marcos falou antes, que tem a função da digestão, então a função dele é a digestão física e energética,
E ele também cuida das emoções mais instintivas. E o cardíaco, então o cardíaco ele está no conjunto emocional. Então o cardíaco ele tem a função de amor, equilíbrio emocional e empatia. O laríngeo, que está na garganta, ele tem a função de comunicação e expressão dos sentimentos e ideias. E os espirituais que estão na testa, na frente da testa e em cima da cabeça, né? Então, entre as sobrancelhas ele é o frontal, então a função dele é pensamento, intuição e percepção espiritual. E no coronário, que é no topo da cabeça, ele faz a ligação com o plano espiritual, com a consciência superior e com a espiritualidade mais elevada, né? Comentários? Cristiano, Sim? podemos dizer que o coronário ele controla todos os outros? Sim, em parte sim. Ele, os, o coronário ele é o chakra que está conectado, mais conectado com o mundo espiritual. Então ele controla, mas a interligação dele é um pouco diferente com os outros do que com os outros chakras. Mas podemos dizer sim, Michael. Então, tudo isso que a gente passou até agora, esses 9, 10 slides, eles são lá na apostila do passe, página 25 até 27. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar com o nosso material, né? Nossa apostila. E aí, eu trouxe também aqui um slide da apostila do Adilson Mota, da página 29 e 30, que nos limites, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou ler. Nos limites mais densos do corpo psicossomático, perispírito, estão localizados nos chamados centros de força ou centros vitais, servindo de processadores e vias de acesso da energia que circula deste para o corpo físico e vice-versa. Estão situados na zona chamada de duplo etéreo. Os centros de força ou centros vitais são conhecidos desde a antiguidade, principalmente na cultura oriental, sob o nome de chakras, palavra de origem sânscrita que significa roda. Eles são como vórtices energéticos, espécie de redemoinhos que giram de forma contínua em sentido horário, além de promoverem um movimento oscilatório em sentido perpendicular ao corpo, tendo basicamente a função de expelir ou captar a energia vital necessária à manutenção vital do ser humano. Servem ainda como filtro da energia vital circulante e distribuidor desta mesma energia, entre diversas outras funções ainda desconhecidas para nós. Então, isso aqui é uma imagem da apostila do Adilson Mota, na página 29 e 30. E ainda mais um do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico, né? Então, centros vitais e células são os centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual em recursos equivalentes. Essas células que obedecem às ordens do espírito, diferenciando-se, adaptando-se às condições por ele criadas, ó. Condições por ele criadas pelo espírito. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se. Os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração excretória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça. Por que a gente trouxe 3 referências bibliográficas? Por causa disso aqui, ó.
a gente, às vezes, hoje em dia com a internet, a gente tem um monte de informação. Um monte. Todo mundo tem informação, todo mundo traz, todo mundo vê. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, às vezes, não se perder um pouco no que a gente faz ou no que a gente sente. Por isso que eu trouxe esse slide aqui de novo, de acreditar no poder da fé raciocinada. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, principalmente no nosso trabalho. Por ser um intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal, junta a ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Então, tal motivo, porque Jesus nos disse aos apóstolos, se não o curastes, foi porque não tendes fé. Então, o que é a fé raciocinada? É confiar não apenas na emoção, né, mas por uma convicção consciente, cantada pela razão e pela compreensão das leis espirituais. Né? Então, o que dá e qual que é o poder da fé raciocinada? Ele dá estabilidade emocional, fortalece a vontade, te sustenta nas provas e harmoniza o campo íntimo. Então, a gente não precisa ter medo ou duvidar no trabalho que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer o que a gente sempre fez da melhor maneira possível e focar no material que a gente tem, buscar sim outras, isso é salutar, isso é muito bom para o médium se desenvolver, né? Mas não desacreditar no que a gente está fazendo. A gente pode acreditar e fazer. Isso que a gente faz, a gente tem na apostila, talvez não tenha as mesmas palavras que tem nas outras fontes, mas é a mesma coisa. Tem o mesmo objetivo, né? Então, ainda para ser um bom Cristiano, martiriza... Sim, me permite uma observação. sim, senhor. No slide anterior, Sim. eu queria, baseado nesse slide, fazer um comentário sobre essa pergunta do Maicon, se o centro de força coronário controla todos os outros. A palavra controla não é adequada. Veja, o Cristiano falou, é um sistema. É um sistema. Então, um sistema, ele é interdependente. Uma peça depende da outra. Muito bem. Por que o coronário é importante? Porque lá no coronário, o coronário ele está posicionado exatamente no cérebro. E lá no cérebro existe a glândula espiritual, que é a pineal. Então, a pineal é pela pineal que acontecem os fenômenos mediúnicos. É através dela que você recebe as comunicações. Essa é a glândula que permite, que faz a conexão do perispírito com o perispírito. Então, veja, o centro coronário tem uma importância incrível, porque quando eu digo que é necessário que o homem priorize as questões espirituais para que ele tenha a prevalência do espírito sobre a matéria, nós estamos colocando uma importância nesse centro coronário muito grande. Então, não é que ele coordena, mas a importância dele no mecanismo como um todo, nesse sistema integrado, é muito grande. Então, veja, quando eu digo aqui, ó, que daí decorre um grande poder fluídico, porque junto com a ardente fé e pela força de vontade, quem que coordena essa emissão fluídica, a força de vontade e a fé? É exatamente o centro coronário, tá certo? Então ele coordena porque o espírito está principalmente conectado e fixado via glândula pineal. Esse é o aspecto, tá? Assim, um pouco, falei demais, talvez? Não, não, não.
Então Mas é pode falar que essa sempre. questão do. Parece que quando tu diz, então o coronário coordena todos, então você não precisa fazer nada em nenhum deles. É só trabalhar no coronário que está tudo resolvido. Não é. A nossa experiência tem mostrado que não é a melhor ação que se pode fazer sobre o perispírito do assistido, né, através do seu senso de força. É isso. Espero Posso? que tenha sido claro. Marcos, Sim, eu não ia dizer que é o que comanda, mas eu acho que é o que supervisiona todos os outros, né? Como são interdependentes, os outros talvez eles vão, depende ao que eu faço, ao que eu penso, ou como eu ajo, eu desequilibro os outros, né? Como são meio interdependentes, né? Mas ele é um supervisor, vamos dizer assim. Depende ao que eu penso, ele não comanda o chakra específico, outro que, agora tu não se desequilibra. Não, ele vai se desequilibrar mediante as minhas atitudes, né? Não sei se está mais ou menos. Me permite, interdependente é uma palavra boa. Vamos lembrar da depressão, né? A Sim, depressão começa onde? No esplênico. O esplênico desequilibra e aí ele tenta se equilibrar puxando a energia do gástrico, do o genésico, genésio, sobe para o cardíaco coração, e aí ele desequilibra o sistema inteiro. isso, Então, o- onde é que está o. Por que que o coronário não ajustou? exato. É porque o porque ele coro, faz parte do sistema, né? é, Então, eles são interdependentes. Acho que ficou bem melhor agora. eles são interconectados. Isso. Podemos, mais alguém quer comentar? Marcos, mais alguma Não, coisa? por mim pode seguir. Seu Marcelo, tranquilo? Sim. Tá, então, aí o próximo, para ser um bom magnetizador, então é a nossa primeira apresentação, né? Então, vigiar os pensamentos e priorizar a vontade, né? São os dois elementos de ordem espiritual que dão início à ação. É isso que importa. Pensar e manter a vontade firme para a ação. Irradiando pensamentos de amor e bondade, já beneficiamos largamente os nossos semelhantes. E com a vontade de fazer o bem, completamos o ato inicial de nossa deliberação. O que se faz imperioso é saber pensar, dominar o pensamento, amoldá-lo à vontade, sujeitando todos os elementos somáticos do organismo ao domínio do eu superior. Então, os melhores magnetizadores têm sido aqueles dotados de grande força de vontade e atenção. Então, vigiar os pensamentos é priorizar a vontade, e priorizar a vontade é ter disciplina íntima, né? Então, é assumir o comando da própria vida espiritual. Então, vigiar não é reprimir, mas sim observar e fazer escolhas boas. Então, vigiar os pensamentos é proteger a mente. É vigilância. Quando a gente fala no espiritismo, a gente sempre fala muito em vigilância. O que que é vigilância? É proteger os pensamentos, proteger a mente. E priorizar a vontade é governar a própria evolução. Então, quando tu vigia a tua mente e começa a priorizar a tua vontade, tu automaticamente tu evolui, né? Então, esse material aqui eu queria trazer até aqui, era um material mais teórico, para a gente discutir um pouquinho sobre teoria, que sempre é bom a gente alinhar entre todo mundo, né? E também trouxe essas duas outras fontes para a gente não ter dúvida no nosso trabalho. A gente está no caminho, sempre teve, 15 anos já está sendo feito isso. Na época do seu Marcelo, já lá na frente, então é fé raciocinada, pensamento e vontade. Beleza? Alguém quer fazer um comentário? Senão a gente já continua. Então, Só aí nessa questão do preparo aí do magnetizador, né? Tudo é baseado no preparo moral, né? Que ele vem de acordo com a vontade, né?
Daí eu estava dando uma olhada, eu vi uma frase aqui que me chamou a atenção, que no magnetismo o pensamento é a corrente elétrica e o sentimento é a voltagem. Sim, Então, se eu tiver com esse aqui, então, quanto mais correto eu for, minha corrente elétrica for, meu magnetismo vai ser, minha voltagem vai ser maior, né? mais forte, né? Isso. Então, e a intenção, né, do magnetizador, a intenção é genuína, é só em servir, né? Não em vaidade ou curiosidade apenas, né? Então, na prática da caridade. Exatamente. Sim, isso mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Seu Almir, Dona Yolanda, não estou vendo vocês aqui na câmera, mas eu sei que vocês estão aí. Sueli, então acho que também tá. A Ante também tá. Então, seguimos. Eu acho que eles não Esse... sabem ligar o microfone, por isso que eles não conseguem falar. Tem que liberar aqui para eles. Então, vou lá. Exemplificação dos chakras. Então, isso é a imagem de um chakra. Peguei lá na apostila de Pássaro do Jacó, a gente coloca a fonte aqui, se alguém quer pesquisar para ser mais fácil para achar, né? Quiser estudar. Então, isso aqui é um campo vital geralmente visualizado pelo magnetizador. E isso aqui é o campo vital como ele é percebido pela ação fluídica, né? Raramente visualizado. Ok? Posicionamento das mãos nos chakras. Então, olha o detalhe da mão aqui, ó. Olha o detalhe do tamanho do chakra e olha o detalhe do campo dele. Por que que eu estou trazendo essa imagem aqui? Não é para chamar a atenção de ninguém, não é para fazer que alguém falar que alguém está fazendo errado, nada disso. Mas quanto mais eu consigo abrir o braço, mais amplitude eu tenho para pegar a energia do chakra, tá vendo? Todo mundo sai bem da maca, mas a gente pode é, fazer um pouco, deixar essa sensação melhor ainda. A gente tem alguns que abrem mais os braços, uns menos, mas assim, se eu queria trazer para a gente sempre está falando em todas as reuniões, abrir a mão mais. Então, por esse motivo. Então, aqui está o chakra que ele normalmente se vê, e aqui está a abrangência das energias que circulam ao redor dele, né? É como se fosse, quanto mais eu abro o braço, mais eu faço a expansão do chakra, né? Isso. Ô, Mas Cristiano, eu, sim, e acho que a importância ali também eu penso que a importância de você passar a mão aberta em cima dos chakras, né? é, abre e volta fechada, né? Aquele o jogo do Do abre e fecha. abre e fecha. Sim. E também distância, né? Então, quando tu vai subindo e vai abrindo até um determinado ponto, vai subindo e vai. Assim, hoje a gente não vai falar de doença, nada disso, é só alguns exemplos. A gente vai falar de harmonização especificamente no outro encontro, então a gente vai focar mais em distância e o que é um passe dispersivo, um passe concentrado, mas para a gente já ter uma ideia inicial, né? Da importância de abrir a mão. Não que alguém, de novo, né? Não que alguém faz errado, nada disso. Não é isso. Não é chamar a atenção de ninguém, muito menos isso. Mas a gente pode melhorar. Sempre pode melhorar, né? Também é bom para a gente isso, porque, olha, o magnetizador, quanto mais ele abre, mais ele tá vendo bem para ele, né? Porque ele também tá, entenderam? E nesse slide aqui, ó, Michael fez uma pergunta, seu Marcelo e o Marco já responderam. Então, é, o chakra coronário, olha como ele abre. Aqui ele está desenhado mais para cá, mas ele era para ser aqui o coronário. Então, olha como ele abre
para o mundo espiritual. Então, ele comanda toda a parte espiritual. Não que ele comanda, mas ele é um deles que todos os chakras, quando tu faz transversal, tu faz ele transversal à espinha dorsal, né? A espinha do assistido. Esse aqui não. Esse aqui tu não precisa fazer. Ele abre para tudo ao redor, ele abre para todo lugar. Então o transversal dele não precisa ser conforme a. Mas isso a gente vai ver para frente ainda. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse slide aqui? Sobre a posição das mãos. Abrir a mão em cima do chakra, que nem a Sueli comentou. Abrir bem o braço. Então vamos seguir. Localização dos chakras. Isso aqui é da nossa apostila. Isso aqui é Jacomelo. Sistema frontal, coronário frontal, laríngeo, gástrico, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico. A gente incluiu nos nossos passes panturrilha e sola do pé. No frontal, no circuito de retorno, né? Humeral, esplênico, lombar e básico. E aí tem todos os secundários que o Marcos, o pessoal trata quando faz TCM, mais a parte aqui de baixo. Aqui do Jacomelo, mesma coisa, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, umbilical, básico, genésico, os secundários da panturrilha, básico, meng-meng, que é o reverso do umbilical. Se alguém não está familiarizado com esses chakras, que é magnetizador, por favor, a gente discute agora sobre, tá? Quando alguém tem pressão, eu vou fazer uma pergunta. Quando alguém tem pressão, o magnetizador pega a ficha, está escrito pressão alta. Qual que é o chakra que eu preciso dispersar para baixar a pressão? Aí sempre está na ficha dispersivos no reverso do umbigo, né? É nesse chakra aqui, ó, Meng Meng. Esse aqui se dispersa para baixar a pressão. Vou passar no outro slide que é mais fácil para ver, ó. Então, coronário abre para cima, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico. Então, esse sistema frontal aqui, ele tem interligações ou interconexões, que nem o seu Marcelo comentou, o Marcos comentou. Então, se a pessoa tem depressão, ele começa a congestionar no esplênico, e aí se vai piorando, ele vai puxando do gástrico, e aí ele não quer mais comer, aí vai puxando do cardíaco, aí ele já não quer mais, já não tem mais emoções, aí vai puxando do laríngeo, aí já não quer mais falar. Então, isso é a interligação que o pessoal comenta. Então aqui, quando a gente fala em sola do pé, olha onde é que tem um chakra, que é o reverso do coronário. A gente trabalha na sola do pé, mas o objetivo é pegar ele aqui, ó. Humeral. O que normalmente conecta no humeral? Que a gente faz muito dispersivo. Alguém quer Um fazer chutômetro? um chutômetro? Que, que, é Obsessor? obsessor ou espírito? Nós, assim, o obsessor é a palavra que a gente tem nas fontes de estudo, né? Mas a gente tem que tratar como espírito sofredor, um espírito que precisa de ajuda. Então, sempre
Foi o Fábio que falou? Que eu não consigo ver quem falou, mas é obsessor sim, mas ele tem que. Vamos sempre tratar o obsessor como alguém que precisa de ajuda, que nem nós precisamos um dia, né? Quem Fui falou eu, isso? Michael. Como? Fui eu, Michael, que falei. Ah, sim, sim. Não, obsessor é a palavra certa, né? É dentro da Bíblia, mas a gente trata ele como um espírito amigo, né? Então ele vai conectar sempre aqui pelo numeral. Então, muito dispersivo aqui para poder desconectar esse espírito, né? Meng Meng, mais uma vez aqui. O Cristiano, talvez esse Meng Meng aqui, alguns vamos lembrar que ele é o lombar, né? Talvez em algumas apostilas ele tá como lombar, né? Talvez só para É, não é, gerar, mas é o mesmo. o lombar está um pouquinho mais para baixo, né? Mas o Meng Meng é Mas assim, ele está na mesma posição, né? Se Ele tá, pegar, né? pegar, pegar na ficha, pressão alta, É aqui, de na altura do costas e aqui. lombar, vamos dizer assim, É, praticamente. Está na altura do reverso do umbigo. no outro lado do umbigo. Então, assim, pode fazer dispersivo, ativante para calmante aqui, uns 30, 35, 40, e abrindo bem o braço, trabalhando bem a abertura do braço, que vai baixar a pressão, tá? De certeza. Frontal. Dor de cabeça. Quando a pessoa tem dor de cabeça, onde é que a gente faz dispersivo? Nem um chute? Faz no frontal, mas faz aqui no gástrico também. Que ele deve estar congestionado, vem sobe do estômago. Quando a pessoa está com insônia, onde é que a gente faz passe? Normalmente pega a ficha, está escrito insônia, está escrito sola do pé. Sola do pé é o oposto do coronário. O posto do coronário, dispersivo no posto do coronário, ele ajuda quem tem insônia, tem dificuldade de dormir. Também conhecido como períneo, né? Períneo, isso. Eu estava tentando lembrar que eu não me lembrei, mas é o períneo. É o períneo. Períneo, é. Ô, Mas, Cristiano, sim. e a circulação de sangue aqui? Circulação de sangue, qual que é o chakra? No tratamento é o básico. Do básico para a sola dos pés, com os secundários. Que é o TCM, né? Isso. Sueli, a gente vai ter no slide para frente, isso aí. Tá. Quando está na ficha em posição no osso externo, para aumentar a imunidade, onde é que é o osso externo? É aqui, ó. Vocês estão vendo meu mouse aqui? Dá para enxergar? Dá para enxergar. Sim, Sim. Beleza. sim, Cristiano. Então aqui, ó, isso aqui é o osso externo. Então aqui tu impõe aqui, depois dispersa. Isso aqui é para aumentar a imunidade. Pessoas com gripe, com tosse, com dor pelo corpo, pode fazer imposição aqui e dispersar. Mas normalmente vai estar escrito na ficha, tá? Se não tiver na ficha, vocês veem, aqui está com um sintoma de imunidade baixa, chama o Marcos e diz, Marcos, eu vou fazer aqui e vou botar na ficha. Beleza, fechou. Aí no próximo eu continuo a preencher também, ou a gente vai avaliando, né? Dúvidas? Mais alguém, alguma pergunta depois de tantas? Eu nem sei se eu respondi todas. Queria saber uma coisa, Cristiano. Sim, senhor. Uma vez que a gente detectou algum problema em algum desses chakras, a gente vai agir, vai atuar muito mais nesse chakra ou a gente vai fazer igual em todos? Porque normalmente a gente verifica todos os chakras, né? Quando se Não faz a avaliação ali. faz tato. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu me dirijo mais, faço mais a minha atuação naquele chakra
que está comprometido, vamos dizer assim. Por exemplo, essa ideia que tu desse agora do problema ali no externo, né? Sim. Então, trabalhar mais o cardíaco, por exemplo. É, É, essa é a minha pergunta, se eu tenho que trabalhar mais ali e deixar o resto. não, o senhor vai fazer tato se o senhor fez o tato e viu que o cardíaco tá quente. Primeira coisa que o senhor vai fazer é dispersivo aqui. Faz o dispersivo e faz o tato de novo. Melhorou? Ok, faz o resto. Ah, não melhorou? Aí faz uma pequena imposição. Faz uma pequena imposição, dá uma dispersada e faz tato de novo. Melhorou? Ok, normalmente melhora. Se daí não melhorou, aí o senhor trabalha os chakras que estão mais perto. Essa, Mas essa melhora é minha sensibilidade, é tu no vai dizer. tato, no tato, no Ah, tato, é do senhor, no tato. Sim, normalmente, assim, quem tem um tato já um pouco apurado, ele vai perceber. E também a intuição, né? A gente tem que lembrar também que a nossa fé raciocinada, a gente sabe que a gente está trabalhando com a ajuda dos espíritos superiores, então se a gente é para perceber alguma coisa, a gente vai perceber também pelo pensamento, né? a É, minha... eu, Fala, Marcos. não, eu ia dizer assim, que eu não ia usar o coronário como exemplo, porque é um pouco mais sutil para tu perceber. Eu ia usar um chakra mais denso, como o gástrico, É, esplênico é, ou genésico, né? Eu falei coronário em vez de falar cardíaco, eu acho. pode ser, mas a gente queria É que falar do eles são mais cardíaco. sutil, é um pouco mais difícil de tu ter essa sensibilidade, né? Tu tem que ter um tato muito apurado para sentir, tipo, coronário, alguma coisa. Que esse é muito raro de tu sentir, né? Mas é o É, que o Cristiano falou. Tu sentiu ele, a primeira coisa que tu faz, dispersa. Faz o tato de novo. Continuou sentindo, tu vai fazer uma imposição. Fez a imposição, ele melhorou, ele tava, tipo, ó, tava faltando energia, vamos dizer, né? sim. Porque muitas vezes a gente faz e muitas vezes o sentimento que eu tenho, por exemplo, é que não foi o suficiente, né? Dispersivo? Então, é, tanto o dispersivo como a sensação tátil, tanto quanto o tato, né? Sim, E normalmente o que acontece também é que mais de um deles está comprometido, embora na ficha está escrito que seja mais um, um, um especialmente, né? sim. Então, eu tenho sempre essas dúvidas, assim, às vezes, puxa, eu estou lá fazendo e de repente, poxa, parece que a coisa não está funcionando, Não né? surtiu efeito? Não surtiu efeito. Então, por isso que eu estou te perguntando, você tem que ficar muito mais em cima Não. daquele chakra que está com defeito, né? Que É, está mais denso. tá congestionado. É, Se o senhor tem dúvida, faz um pouco mais dispersivo. E aí, certo. só que lembrando assim que tratamento de depressão a gente não faz imposição na TDM. Só a harmonização, o TCM, tem Ah, imposição na parte de trás do corpo, né? Mais alguma pergunta? Sim. Não é pergunta, mas só que nem o seu Ou Paulo falou, talvez está na ficha lá alguma coisa específica, mas ele chegou essa quarta-feira e tu sentiu outras coisas. Mas tem que pensar que em uma semana a pessoa pode mudar de comportamento. A gente não sabe o que que aconteceu com ela, talvez, né? Então é algo novo que se trata sempre na próxima, né? é, tanto Porque tanto para o lado bom como para o lado isso. de congestão, né? É, a gente não tem como adivinhar o que que a pessoa fez durante esse período que ela não, de uma quarta até na outra, né? Qual foi o comportamento dela, o que que aconteceu, tudo. De repente a gente está tratando hoje uma coisa, ela chega semana que vem, ela relata várias outras, mas para aquela quarta-feira é o tratamento anterior, muitas vezes, né? Sim. Aproveitando esses slides aqui, ó, se a pessoa
vem com dor no braço, seu Amir. O que que o senhor recomenda? A gente vai falar sobre dor outro dia, né? Mas só para a gente dar um spoiler de dor, o senhor pode dar uma contribuição? O que que o senhor ia fazer? Toda. Esqueci o nome agora. Toda. Patologia? Todo tratamento de dor é feito Tratamento, arrastamento. arrastamento. Imposição, arrastamento e dispersivo. Imposição, É, arrastamento, dispersivo. E tato. sim. Então, por que que eu pedi para o senhor me falar, né? Voltando ao TDM, né? Ah, a pessoa está com dor no braço, mas está com depressão também. Tem que tirar a dor? Tem que tirar. Tem que fazer o que o senhor me falou. Só que Sim. tem que cuidar para não fazer Localizado imposição daí, né? localizado. Cuidar para não fazer imposição em cima do esplênico, do gástrico, cardíaco, principalmente esses 4 chakras interligados aqui, para Nos não chakras superiores, congestionar. a dor na parte superior do corpo faz o arrastamento pelos braços, E aqui, saída né? pelos braços. E, Isso, e os baixos pelas pernas. das pernas. Beleza? Obrigado, seu Mir. Seu Paulo. Podemos continuar? Alguém quer fazer mais um comentário? Seu Marcelo quer fazer algum comentário? Tudo certo. Tranquilo. Então, chakras na harmonização. Então, quando eu vou fazer a harmonização, eu tenho chakras frontais e os chakras do reverso. Então, eu trabalho coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e sola do pé, que é o períneo, né, Marcos? Períneo Sim. e o reverso do coronário. E no circuito dorsal eu pego o humeral, o esplênico, lombar, o básico, panturrilha e eu esqueci aqui o transversal em cima nos pés também, que é o esqueci o nome. A transversal dos pés. Tem que atualizar, esqueci de botar aqui. Não, como é que é o nome ainda que tu. É, Porra, me é, o, fugiu. é o sifão do corpo, né? Mas. Transversal, esqueci. Ah, tem um nome Vai, específico lá que a gente. é, a gente vai lembrar ainda. É, Mas assim, o que a gente recomenda, né? Não, o que a gente recomenda é começar o passe sempre pelas costas, porque nas costas a gente sabe que sempre está concentrada a energia mais densa, e a energia é sempre mais densa de cima para baixo. Então, tu sempre começa pelo humeral, tu faz transversal, longitudinal, de cima para baixo, começando pelo humeral. Pode dividir em 2 partes, fazer nessa parte e depois nessa parte. E depois faz transversal. Humeral, esplênico, lombar, básico, panturrilha e sola do pé. E no pé também. Esquecemos o nome. Fez toda aquela sequência de passes no circuito do retorno, vira o assistido, faz na frente coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico e o pé, sola do pé e pé também. Então, também faz os dispertivos longitudinal, depois faz os transversais. Né? Alguém tinha dúvidas nestes chakras aqui para harmonização? Tranquilo? TDM1, sem pânico. É só TDM1. Então, no TDM1 a gente trabalha o esplênico, o transversal sempre também começa no circuito dorsal, né? Então, circuitos, passes longitudinais, uma sequência de ativante e uma sequência de duas ativante e duas de calmante, esplênico reverso, essa sequência que todo mundo conhece, panturrilhas também. Depois vira o assistido, faz na parte da frente.
Só dispersivo no esplênico. Não nos outros chakras não precisa. Só o esplênico. Porque se o esplênico está muito congestionado, ele está puxando energia dos outros chakras já. Então a gente só trabalha o esplênico. Aí o esplênico ele está interligado com todos aqueles órgãos que o seu Paulo já comentou antes aqui dentro, que tem se não me engano ele usou a palavra circuito de órgãos ligados ao esplênico. Então a gente trabalha esplênico e longitudinal, esplênico, longitudinal, esplênico, longitudinal. E aí no final faz secundário, faz as panturrilhas e a sola do pé. Ok? Aí agora TCM1, Marcos, se tu queres falar, Só, deixa eu ver aqui, abrir de novo. TCM1, tá? Ele é específico para circulação e praticamente ele só é feito no dorsal da pessoa, né, nas costas. Então tu vai lá e os chakras que são usados é o básico e os secundários da coxa dali para baixo até a sola dos pés. Daí tem que seguir aquele roteiro que a gente tem lá, né? Mas ele é tratado daqui para baixo. da cintura para baixo, né? Isso é do básico para baixo. Uhum. Esse é o tratamento, ele é bem simples, tem a técnica lá, né, do passe. Terminando ele aqui, né, teoricamente já acabou o coisa, mas se tu quiser fazer uma harmonização na frente, daí tu também pode. Usa o roteiro de harmonização normal, né? É, sim, Ok? Esse da circulação, sabe por quê, né? Porque é a parte de baixo dos membros inferiores. É sim, porque a panturrilha é considerado o segundo coração do corpo. É Sim. através do bombeamento do sangue que chega nos membros inferiores, através do músculo da panturrilha, ele aumenta a circulação de retorno venoso. Então, por isso que toda atuação é nos membros inferiores. Sim. e outra, porque ele também fica bem mais longe da bomba, né, que é o coração, né? Uhum. Então ele dificulta mais esse É, bombeamento, né? porque daí o sangue vem para as pernas, né? E Sim, depois ele tem que voltar. E essa volta, muitas vezes, é dificultada por alguma patologia, isso. uma doença. Então, É. se a gente não tiver uma boa panturrilha, ou se a gente não atuar na panturrilha, não vai adiantar nada, né? Porque se fizer em outro ponto secundário aí que não tem nada a ver com a panturrilha, não vai resultar numa boa atividade. Sim. E Essa natural. região também, só queria falar mais uma coisa, desculpe, Sim, sim. é, em relação à sola do pé, que é a região plantar. Essa região plantar é muito importante, porque é ela a extremidade mais distante dos órgãos principais do nosso organismo. E na sola do pé, ou na parte plantar do pé, estou falando de baixo do pé, não do dorso do pé, nem do tornozelo. Cada pontinho do pé representa um órgão onde se deve trabalhar, sabe? Então, Então, por isso que é muito importante harmoniz- também harmonizando lá, a gente teoricamente já ajuda o corpo como um isso, todo, né? isso. Interessante. Interessante. E assim, naturalmente, a gente, através da nossa fisiologia, durante o dia, as nossas energias elas vão ficando densas de baixo para cima, né? Isso vai se concentrando aqui embaixo. Por isso que a gente, quando vai fazer o passe, começa pelas costas e dá mais ênfase aqui embaixo nessa parte da circulação aqui. Dúvidas? Agora eu trouxe uns vídeos que eu achei na internet, eu achei muito interessante sobre os chakras. Vê se vocês conseguem escutar. Sem som, né? Sem som.
Puxa, nem eu estou escutando aqui. Tem que compartilhar com som, né? Eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo com som, eu acho, né? Isso. Tá, eu vou descompartilhar. Compartilhar de novo. Compartilhar com som. De luz, também conhecido como Agora vai. Sim. Tem som? Tá, então vou botar de novo no 0 aqui. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Tem mais um, só um pouquinho. Decisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas.
Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. E o último. Olá! Hoje iremos falar a segunda parte dos chakras. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra ágina, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos.
Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem. O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. E esse era o material que a gente tinha para apresentar. Dúvidas? Perguntas? Marcos, Fabian, seu Almir, Maicon, dona seu Paulo, Renato, seu Marcelo, Noeli, Sueli, Posso? antes, sim, claro. Ali no começo do vídeo ele fala em vórtices, eles vibram, né? E mediante essa colocação, a música ela tem influência sobre esses chakras? Ela pode equilibrar ou desequilibrar? Alguém quer dar um chutômetro? Eu sei a resposta, né? Mas quero ver se vocês Pode. estão Eu, afinados. eu acho que sim, eu digo que sim, Marcos. Ah, E muito até, e muito. sim, é isso mesmo. Música é A sentimento. música, ela é um. Deixa eu ver aqui. Oh, aqui, ó, a música, tem a referência aqui, ó. Elas promovem o equilíbrio, né? Aquelas que promovem o equilíbrio são músicas que com frequências sonoras harmônicas constantes e suaves, né? E as que desequilibram são aquelas com batidas muito graves e letras de baixo calão, porque elas provocam um choque nos centros vitais. Então, a música depende do que tu está ouvindo. Muitas vezes, eu me senti mal depois, mediante a vibração que tu também ouve, que é a vibração da música, né? Era só isso. Sim. Mas é interessante também trazer essa parte da vibração do corpo. Então vocês também viram que o chakra ele gira, ele faz isso aqui, né? Por que ele faz isso aqui? Que a gente respira e bota para fora. Então ele respira, então ele trabalha também conforme a tua respiração. Mais alguma pergunta? Seu Marcelo, o senhor gravou? Ufa. Eu lembrei agora de perguntas, dúvidas. 9 horas. Michael? Me chamou muito a atenção o Ágina. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu acho que a gente não trabalha isso ali, né? O ágina é do lado frontal, né? Acho que é, né? É o reverso do frontal, pelo que eu entendi, né? Reverso do frontal. Esse a gente não trabalha, a gente trabalha o humeral. Mas a gente pode estudar ele, tá?
Não, a gente não está, a gente não é engessado, a gente sempre está disposto a aprender cada vez mais, a melhorar cada vez mais nosso trabalho. Né? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum questionamento? Só mediante o Maico, que a gente for lembrar. Quando a gente começou a estudar magnetismo, existia muitos chakras ou secundários que não existiam. E com o passar dos especialistas em estudar, eles foram ampliando esse Gama. conhecimento, né? Então, tudo isso é questão de conhecimento, né? Tu vai estudando, tu vai conseguindo desenvolver isso aí. Aí aparecem esses chakras novos que a gente acaba ouvindo, né? É, nós também, no nosso trabalho, a gente também É, já incluiu muitos chakras isso. que a gente testou antes de passar para todo mundo usar, né? A gente fez E no testes, começo nós não tinha esses aí também quando a gente é, começou, né? Não, panturrilha, sola do pé, isso. o próprio pé, o, o osso aqui, a posição No externo. no externo, na E, testa aqui. e alguém sabe o que está ligado ao externo aí, que se fala muito no curso? Geralmente na anatomia a gente se fala bastante quando ele está ligado à imunidade também. Qual, Beleza, Marcos? pessoal? Não entendi, Marcos. Por que Qual? que a gente pede para fazer imposição no externo para imunidade? Porque o externo ele está ligado a uma glândula, né, seu Paulo? Não, o externo é um osso. Não, o externo sim, mas ele está ligado a uma outra. As células tronco está Atrás ligada à do defesa do organismo. externo tem uma glândula. É uma Tem. glândula, né? Timo, tá Isso, falando? Exatamente. Timo, exatamente. esse mesmo. Às vezes E falta a palavra. os dois estão ligados à imunidade, por isso que a gente usa o externo, que é ligado ao timo, para a geração de imunidade. É. Beleza? Quem é o candidato para fazer a oração final? Seu Marcelo, eu acho que Quem não falou até agora, estão né? elegendo o senhor, né? Eu faço. Primeiramente, né, agradecer a todos que estão aqui, né, vieram através da vontade de aprender, de compreender melhor essa ciência do infinito, que é essas capacidades infinitas do espírito que nós agora, passo a passo, estamos desvendando. Quando o Marcos disse que no início a gente não, muitos dos centros de força não eram citados, eles foram descobertos através dos estudos. E hoje a gente já utiliza com muita habilidade. Então, agradecer a Jesus pela oportunidade deste ensinamento, a equipe da fluidoterapia que preparou, meus irmãos. São horas e horas de preparo, de estudo, de reflexões, para falar 1 hora e meia. E aí nós agradecemos a equipe que se empenhou em trazer esses estudos e que Jesus abençoe a Fraternidade Luz e Fé, os seus trabalhadores, que possamos caminhar unidos, meus irmãos, lembrando sempre as palavras do nosso Espírito de Verdade, espíritas: amai-vos em primeiro lugar, instruí-vos em segundo lugar, porque é necessário que nós avancemos
tanto na parte amorosa quanto na parte intelectual. Que possamos ter uma ótima noite de sono e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado aos mentores da Fraternidade Luz e Fé, muito mais ainda aqueles que se dedicaram a preparar esse estudo, e que assim seja.